Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gessonias. É isso aí, voltamos para as aulas transmitidas na TV. Que essa aventura seja uma aventura de aprendizado para todos nós. Então vamos lá, já vamos sem enrolar. Vamos conferir o assunto de hoje. Vocês já estão vendo aí na tela, língua portuguesa, ensino fundamental, nono ano. É isso aí. Este ano eu vou estar com vocês no nono ano. Professor Gessonias. Conteúdo, formação de palavras, composição. Palavras são formadas por meio deste processo chamado de composição, certo? Tem a ver com a música? Tem uma combinação, mas não é de notas. Combinação de palavras. A gente vai ver aqui já já, vai ter uma reflexãozinha básica e a gente vai poder observar mais ou menos como é que acontece a composição. Vamos para ela, para essa brincadeirinha? Prestem bem atenção. Qual é a palavra? Certo? Aí você vai combinar as duas imagens e formar a nova palavra. Combina aí, pão mais queijo. Pensa aí, rapaz, qual é a palavra? Pão mais queijo, o que eu posso formar? Isso. Peixe mais espada. E agora? Não é o Nemo não, rapaz. Não pensa no Nemo não. Peixe. Pensa só no peixe, nome geral. Certo? Mais espada, qual é a palavra que tu está formando aí? Saiu na tua cabeça alguma? Essa terceira é a mais difícil. Um prêmio para quem acertar ela. Brincadeira, não vou ter como passar esse prêmio para vocês. Mas enfim, água mais fogo. Mas aí não fica o fogo em si, fica a característica do fogo, né? O fogo é flamejante, ardente. Enfim, vamos lá, vamos conferir quais são as combinações. Pão mais queijo, pão de queijo, certo? E a gente sabe que o pão de queijo já é outra palavra autônoma, diferente. O pão de queijo, na realidade, ele parece mais até um bolinho, né, de queijo, certo? Se a gente for levar ao pé da letra, ok? Não é que eu juntei o pão mais o queijo. Se eu juntar o pão mais o queijo, eu pegar esse pão aí, a gente chama de massa grossa, né? O pão massa grossa, corta ele, bota o queijo dentro, ó. Pronto. Fica no grau. Mas aqui, no caso, pão de queijo já é outra receita, já é um processo totalmente diferente, é uma palavra autônoma. Por isso que é composição aí no caso, pão de queijo, certo? E no caso do peixe mais a espada? Fácil, né? É um tipo de peixe que a gente chama de peixe-espada, ok? Aquele peixe que tem um bico mais longo, né? Parece uma ponta de uma espada, certo? Então, foi essa combinação. Já é uma palavra autônoma também, já é outra espécie, né, de peixe. Eu não sou muito bom nas ciências não, mas a gente pode dizer assim, já é outra espécie de peixe, certo? O peixe-espada. E por fim, né, água mais o fogo. No caso, eu disse a característica do fogo. A gente forma aguardente, né? A gente pode dizer assim que é um tipo de remédio, né? Aguardente. Não é a água que está pegando fogo, até porque é uma coisa meio, né, paradoxal, né? A água pegar fogo. Enfim, a aguardente é justamente esse remédio que ele é um pouco forte, né? Ele tem um teor um pouco forte. Quando você toma ele, né, a sensação é um pouco forte quando você ingere ele, certo? Então, é por isso que é chamado assim, aguardente. Mas o que a gente pode observar é que houve a combinação de duas palavras, essas duas palavras se combinaram para formar uma nova palavra autônoma, uma nova palavra que até é um pouco diferente, tem uma mínima relação com as duas outras palavras. Então, ela tem uma mínima relação, mas ela é autônoma, ela funciona. Há casos, pessoal, que a combinação das palavras vai gerar em outra palavra que nada mais tem nem a ver com as outras duas palavras que formaram ela, ou as três palavras, certo? Então, por exemplo, olha aqui um exemplo para vocês, pé de moleque, né? Que é aquele docinho. O que tem a ver com o pezinho, rapaz, daquele menino que é mais traquina? Nada a ver, certo? Vamos lá, vamos para frente. Composição. O processo de composição é justamente isso, que a gente acabou de ver ali. É a combinação, certo? De duas bases. Vamos usar esse nome, bases. Por que base, professor? Base porque eu posso me referir à palavra ela inteira ou apenas o radical dela, a parte principal da palavra, certo? E a composição ela pode acontecer por justaposição ou por aglutinação, como você está observando aí. Deixa eu colocar aqui o apontador a laser para você. Pronto, olha aí, ó. Por justaposição ou por aglutinação. Vamos entender cada uma delas? Por justaposição, vamos ver os exemplos. Você vai poder refletir, já vai ver uma diferença, certo?
navio pirata, sofá-cama, guarda-roupa, girassol, passatempo. Beleza, tranquilo. São todas palavras compostas por justaposição. E por aglutinação, aguardente, vinagre, embora, vosmecê, fidalgo. Beleza, estão aí. Galera, para quem é mais curioso, só você que é curioso sim, e observador também, você já percebeu o seguinte: professor, nesse processo aqui por justaposição, eu consigo ver as duas palavras que se juntaram claramente. Eu vejo aqui navio e vejo aqui pirata. Eu vejo aqui sofá e eu vejo aqui cama. Eu vejo aqui guarda e eu vejo aqui roupa. Eu vejo aqui gira e eu vejo aqui sol. Aqui eu percebo passa e percebo também a palavra tempo. Então eu consigo perceber as palavras claramente na justaposição. Na aglutinação, eu consigo ver em algumas, mas eu vejo que parece que elas modificaram um pouco, né? Elas sumiu alguma coisa delas, né? Elas perderam alguma coisa, né? A aguardente, né? Parece que elas se juntaram assim e se aglutinaram, né? Houve uma fusão aí delas, né? Quem lembra aí de Dragon Ball Z, rapaz, fusão. Enfim, deixa quieto esse negócio. Vai assistir Dragon Ball agora não, menino. Vamos lá. Vinagre. Vinagre, professor, essa aí é que eu tô vendo só uma, eu não consigo ver duas não. Vinagre, rapaz, eu não vou mentir para vocês, a primeira vez que eu estudei esse conteúdo eu era também da idade de vocês, e quando o professor falou lá de vinagre, eu fiquei, rapaz, aí tem só uma palavra, o professor tá dizendo aí coisa que não tem. Embora esse aqui, que o negócio é pesado mesmo, tem mais de uma palavra aí, será que formou essa nova? Como é que pode? Voz-me-ser, professor. Eu acho que eu já estou ligado, mais ou menos, no processo. Fidalgo também, eu acho que já dá para a gente ter uma ideia de como foi essa junção. Mas é isso, gente. Por que eu estou falando assim? Eu estou sendo aqui didático com vocês, eu não estou dando conceito ainda, vai já aparecer o conceito aqui. O que eu estou querendo mostrar para vocês já de cara? Na aglutinação, vocês já vão perceber visualmente, gente. É só olhar para cada uma das palavras aí configuradas, você vai observar visualmente que na justaposição é mais fácil você identificar as palavras que se juntaram para formar a nova palavra. Já na aglutinação, nem sempre vai ser fácil. Você vai, às vezes, ter até dificuldade para identificar elas. E até mesmo quando identifica, você vai notar que houve ali uma alteração no sentido de perda, não no sentido de ganho. A gente não pode falar de alteração nesse sentido. Por quê? Se a gente for olhar no sentido de ganho, a gente vai dizer assim, professor, aqui alterou, apareceu o hífen. Aqui no guarda-roupa também apareceu o hífen. Aqui no girassol, professor, apareceu mais um S. Que na realidade esse S aí apareceu a letra S, mas o som permaneceu o mesmo, né? Sol, girassol, permanece o mesmo som. Por que o S apareceu, esse S aqui, né? O grafema, a letra S, só para permanecer o som de S, né? Porque se a gente tira esse S aqui, ia ficar girasol. Não dá certo, né? Girasol. Como aerosol, né? Que só tem um S. Então, dobrou o S, só foi isso. Mas aqui a gente não pode dizer que perdeu, foi ganhar. Certo? No passatempo, só juntou mesmo, né? Ficou perfeito aqui o encaixe. Ok? Agora aqui não, a gente sempre vai notar uma leve perda, ou até uma perda muito grande, né? Como foi o caso aqui de aguardente, de vinagre, nossa, essa aqui foi uma perda grande. Embora, vosmecê, fidalgo. Eu tenho certeza que vocês já até viram algumas dessas palavras aí nas aulas com os professores de vocês em alguns momentos, certo? Mas enfim, vamos aqui entender agora o conceito. Já eu digo para vocês qual foi a formação de algumas dessas aqui que vocês talvez não saibam. O conceito de justaposição é este daqui, gente, olha só. Junção, né, vai haver a junção de duas palavras ou duas bases ou radicais, né? Base pode ser a palavra inteira, por isso que eu estou dizendo assim. Base vai ser a palavra inteira ou então pode ser o radical, né, nesse caso aqui. Sem perda fônica, né, sem perda do som da palavra, a gente vai notar que a palavra, as duas mantiveram o mesmo som, e de suas formas originais, né? Sem perda também da forma da palavra original, né? Você vai ver que não sumiu nenhuma letra, não sumiu nada, certo? Nem no som e nem na escrita, ok? Pode haver acréscimo do hífen,
um S dobrado aqui, como é o caso, um R dobrado em alguns casos também, enfim. Podendo ser ligadas ou não por hífen, né? Então, se tem hífen, é composição por justaposição, professor. Morreu, vou acertar sempre esse conteúdo. Não, rapaz. Cuidado com essas duas teorias aí. Às vezes pode não ter hífen, como é o caso de girassol e de passatempo, ok? E na aglutinação, qual é o conceito? Junção de duas palavras ou duas bases, né, são os radicais, sofrendo perda fônica e na sua forma. Olha só, aqui vai acontecer, né? Eu botei até essa palavra assim para ser bem dramático, sofrendo. Sofrendo perda fônica e na sua forma. Há uma perda no som e há uma perda também na forma, né? Gente, tem palavras que a perda é muito grande. No aguardente, se você separar as duas, você vai perceber água mais ardente. Houve aí um azinho, né? Que foi perdido. Foi mínimo, professor, mínimo. A gente até fala rápido. Aguardente parece que a gente está sempre falando junto as duas palavras. Mas foi perda, gente. Que é isso. Não vão dizer que não foi, não vão inventar coisa também, não. Agora, vinagre, o negócio foi sério que houve, né? Vinagre, gente, é simplesmente a junção da palavra vinho mais acre. Mas a palavra acre. Acre é o estado, professor. Quer dizer que o vinho é porque veio do Acre. Não, rapaz, que é isso. Acre, e essa palavra acre, não se refere ao nome do estado, né? Certo? Se refere a um adjetivo que a gente denomina ele de azedo. Então, o vinagre é um vinho azedo, uma espécie de vinho azedo, né? Um vinho ácido, né? O acre também pode se referir a ácido, certo? Aí houve aí mudanças, né? Perda e mudanças. Veja só, que vinho saiu o H e o O, ficou só o vinho. E o acre, né, mudou o C para o G, né? Vinagre. Olha só, foi mudança, certo? A gente não vai refletir todas as mudanças aqui, não. Embora essa daqui, o negócio foi também, que foi assim, separa a palavra, né? Embora, gente, surgiu da expressão vamos em boa hora. Olha só que coisa. Vamos em boa hora. O vamos foi embora. O vamos sumiu daí. Ninguém nem vê nada do vamos, nem resquício dele, né? Sobrou aí o em, né? Sobrou o B, e a gente pode até dizer o B com O do boa. E aí tem essa fusão, né, do O lá também. A gente pode dizer que sobrou esse hora, né? Sumiu o H do hora, certo? Olha como é que foi o negócio, né? Então, olha o embora aí. E já está assumindo até mais coisa, né? Que tem muita gente que fala bora, né? Bó, enfim. Que já é outra coisa, já é só uma reflexão aqui linguística. Vós-me é a junção do vossa mais o mercê. Vossa mercê, certo? Se você assistiu um filme antigo, né? Ou uma novela antiga brasileira, você vai notar que as pessoas antigamente, vós-me, né? Mais antigo ainda, vossa mercê. E aí juntou-se e formou aí vós-me, certo? Fidalgo é mais fácil, né? Filho de algo, né? Fulano é um fidalgo, né? Certo? Filho de alguém, no caso, filho de alguém, né? Então tem devida importância este alguém. Ok? Então, olha só as diferenças entre justaposição e aglutinação, certo? Na aglutinação vai haver a perda. Esse nome é perfeito, né? Aglutina, parece que as palavras elas se aglutinam, se juntam de uma maneira tal que elas vão assim ter uma fusão entre uma e a outra, certo? É como se você misturasse algo com a água, né? Você às vezes tem alguns compostos que se misturam com a água, você não consegue nem perceber, né? Há uma mudança tanto na água como também no composto que você colocou, né? Enfim. Vamos lá, sem variar aqui na química. Vamos à frente, certo? Vamos aqui ver mais exemplos de composição, certo? Aqui estão as palavras, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é super importante. Você reconhecer as classes de palavras. Quando você reconhece as classes de palavras, você vai ter uma tendência a compreender, certo? O que é composição e o que não é composição, porque tem algumas palavras que vai enganar você. Você vai olhar assim, vai ver o hífen, aí vai achar, rapaz, aqui é uma composição ou justaposição, e nem sempre é. Prestem bem atenção. Peixe-espada. Peixe-espada, a gente já até citou, né? É uma composição, é. Ah, professor, eu sei que é uma composição, é. E para provar, a gente observa, ó, peixe-espada é formado por um substantivo,
Substantivo é todo aquilo que a gente nomeia algo, certo? Se é uma palavra que serve para nomear algo que está ao nosso redor, derredor, né? Enfim, a gente chama de substantivo, né? Ah, professor, meu nome me nomeia, é um substantivo. É, rapaz, substantivo próprio, ok? Então, olha só, substantivo, peixe, né? A gente vê alguém viu o animalzinho, né, lá na água, eu vou chamar ele de peixe, pronto, nomeou, substantivo, né? Certo? Espada, alguém viu, né? Por exemplo, uma arma, né, branca, certo? Mais longa aí. Rapaz, que nome é que eu dou, será, né? Revólver? Não, revólver não combinou, não. Deixa eu dar aqui um nome para ela. Espada, pronto, substantivo. Olha só, gente, não foi assim não, estou só sendo aqui didático com vocês, certo? Então, olha aí, substantivo mais substantivo. Pode ser composição? Pode, certo? Porque a gente tem a união de duas palavras, ok? Vamos para o próximo aqui. Numeral. Professor, se apareceu um numeral mais um substantivo, então, é o caso de sexta-feira, olha só. Sexta é um numeral, ok? Sexta está apontando, certo? Que é a sexta, é o sexto acontecimento, é o sexto dia da semana, é considerado o sexto dia da semana, sim, né? A gente pode dizer, né? Sexta-feira, então a gente observa em numeral sexta e substantivo feira, né? Feira é um mercado mesmo, gente. Feira no sentido de mercado, de compra, né? Se a gente for pensar bem, né, os dias úteis da semana, o sábado já também é considerado às vezes, né? Mas os dias úteis da semana, os dias que é geralmente focado, né, para o trabalho, voltado todo para os adultos trabalharem, né? Ou quem já está inserido no mercado de trabalho, né? A segunda e sexta é imprescindível, né? Sábado é ou não é para alguns, certo? Depende aí de qual é o emprego. O domingo também é ou não é para alguns, certo? Mas a segunda e a sexta, quase todo mundo trabalha de segunda a sexta. Quase todo mundo, né? É uma leve... Vamos falar sobre isso? Não, deixa quieto. Vamos ficar aqui, vamos se concentrar aqui no numeral mais o substantivo. Ok? Próximo aqui, amor perfeito. Professor, amor, o que será amor? Amor será o verbo? Não, o verbo é amar. Amar é o verbo. Amor, no caso, é substantivo, é o nome que a gente dá para o sentimento. Ah, professor, é verdade, quando eu estou com um sentimento, assim, muito benéfico em relação a outra pessoa, né? Encantado com relação a outra pessoa, posso chamar de amor, é verdade, sim, ok? E aí, no caso, perfeito seria o quê? Gente, perfeito é uma qualificação da palavra amor, então eu tenho aí um substantivo mais um adjetivo. Olha só, substantivo mais adjetivo, amor perfeito. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Eu vou clicar logo, porque eu estou em dúvida se vai ser beija-flor ou mal passado, mas vamos lá. Olha aí, foi beija-flor, estou dizendo, o negócio aqui tá diferente. Mas vocês estão acompanhando. Gente, é assim mesmo. Beija-flor, professor, beija-flor, você já mostrou aí que é um verbo, mas um substantivo. Pode ser composição? Pode. Verbo, no caso, beijar, né? Beija, certo? E é por isso, porque o beija-flor, ele ao encostar na florzinha, parece que ele está beijando ela, né? Então é por isso que ele foi nomeado assim, o passarinho, né, que parece que está beijando a flor, ok? Mas o substantivo flor é justamente o nome, né, que se dá para vou chamar assim, né, esse vegetal, né? Vamos dizer assim, não sei se é vegetal, enfim. Rapaz, eita, as aulas de ciência, tomara que nem um professor de ciência assista a minha aula aqui. Enfim, verbo mais substantivo, beija-flor. Olha aí, rapaz, que coisa. Pode ser composição? Pode também. Vamos para o próximo. Ah, agora é mal passado, certo? Advérbio mais verbo, gente. Olha só, advérbio mais verbo. Mal passado. Pode ser também, né? E é juntinha. Ah, professor, quer dizer quando eu peço carne mal passada, você vai escrever junto, certo? Carne mal passada. Você vai escrever ela juntinho, sim. Ok? Então, o que é a carne mal passada? É que ela não está bem assada, ela não está completamente assada. Então, é chamada, é denominada de mal passada, ok? Então, veja que não significa dizer que é algo que não foi passado direitinho, não. É por isso que é uma palavra autônoma, gente. É por isso que é uma nova palavra. Você vê que o sentido dela já tem um direcionamento totalmente diferente do direcionamento original das palavras que formaram ela. Ok? Vamos lá para a próxima. Olha aí, surdo-mudo, né? As pessoas que têm, talvez, estas especialidades, né? A surdez, que geralmente, né, vem acompanhado, ok?
da mudez. A pessoa geralmente ela não é muda, pelo que eu já observei alguns fonoaudiólogos falarem, né? Ela na realidade ela não consegue captar o som, ela é surda, e aí por isso que ela não desenvolve a fala, né? Porque ela não tem ideia de mais ou menos como é que faz os sons, né, das palavras, então é por isso que ela não desenvolve. Algumas pessoas até desenvolvem um pouco, né, do sonzinho, e você percebe que eles conseguem até, talvez, né, desenvolver outros tipos de sons. Ok? Mas é dois adjetivos, né? É caracterizando justamente, né, quem passa por essas deficiências, certo? Vamos ao próximo aqui. Vai e volta, né? Verbo mais verbo. Vai, volta, certo? São duas ações, verbo mais verbo. Exemplo de composição, ok? E por último, benquisto, advérbio mais adjetivo, né? Certo? Esse quisto aí, gente, é como se fosse assim, querido, né? Amado, ok? Você pode até questionar se não seria um verbo. Não, no caso aí tem mais sentido de adjetivo. É um verbo no particípio, mas com mais sentido de adjetivo, certo? Então, advérbio mais adjetivo, ok? É alguém muito amado, muito querido, né? O benquisto, ok? Então, gente, o que você pode observar é que para ser composição eu preciso ter as classes de palavras, formando, né, as novas palavras. Se eu não tiver duas classes de palavras, ou iguais ou diferentes, né, eu não posso ter uma composição. Quer ver? Vou te mostrar agora aqui os exemplos contrários. O que a gente pode achar que é composição, mas na realidade não é composição. Prestem bem atenção aqui. Atenção, não são exemplos de composição. Olha aqui as palavras: pós-graduação, reportagem, contra-ataca, crepioca, assinalo, realizar-se-á. Professor, como assim? Tem palavra aí que eu juro que é composição, professor, de pé junto. É composição. Me mostre aí por que não é. Vamos lá, rapaz, presta atenção. Tem que ter as classes de palavras. Se não for classe de palavra, a gente não chama de composição também. Prefixo mais substantivo. Gente, esse pós aqui, ele não é uma palavra, certo? Ele não tem autonomia sozinho no discurso. Ah, professor, mas esse pós ele tem sentido? Tem, é para ele ter sentido, porque senão ele não seria acrescentado aí, né? Já pensou, para que eu vou acrescentar esse pós aí junto de graduação se não vai ter sentido nenhum? Tem que ter um sentido sim, gente. O mínimo sentido, mas tem que ter, né? Pós-graduação significa depois da graduação, ok? Mas ele é um prefixo, ok? Pós não é uma palavra, a não ser que seja a palavra pó, né, no plural. Aí é outra coisa, mas aí já é outro sentido, já é outra coisa totalmente diferente, certo? Então, pós-graduação. Então, a gente observa prefixo mais substantivo não é composição, certo? Como é que a gente chama prefixo mais substantivo? Vocês tiveram essa aula já com os professores de vocês. Derivação prefixal, certo? Graduação gerou uma nova palavra que é pós-graduação, por meio do acréscimo, né, do prefixo na frente da palavra. A graduação é quando você faz um curso superior e a pós-graduação é quando você se especializa, né, quando você busca ainda mais compreender, conhecer, né, naquilo que você se formou, naquela área que você se formou, né? Então, geralmente, quando alguém diz assim, eu estou fazendo uma especialização, fulano está fazendo um mestrado, fulano ali está fazendo um doutorado. Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso, né? Algum professor dizendo, olha, eu tenho um mestrado, eu sou um professor com um mestrado, né? Eu sou mestre. É porque ele fez uma pós-graduação, gente. É isso, ok? Então, é simplesmente isso que aconteceu, né? Pós-graduação. Ele, depois de graduar-se na sua área, né? Ele buscou ainda mais especificar, né, o seu conhecimento sobre a área dele. Ok? Então, pós-graduação, depois da graduação. Prefixo mais substantivo. Não vale como composição. Vamos para o próximo. Reportagem. Reportagem. Professor, reportagem não é, professor. Composição de jeito nenhum. Primeiro de tudo, que agem aqui, viu, gente? Não é o verbo agir, não. Certo? Esse agem aqui, ele é um sufixo. Esse sufixo ele serve justamente para você formar substantivos, né? Então você pode pegar um verbo e transformar ele num substantivo. É o caso de reportagem. Reportar mais agem, certo? O verbo reportar mais agem forma um substantivo. Reportagem. Ok? E aí nós temos aqui um estrangeirismo mais o sufixo. Beleza? E por que é estrangeirismo? Esse reportar aí não é somente do verbo reportar, ele vem lá, né, do inglês, report, não sei nem se
report, né? Então, reportagem é uma palavra que tem uma mistura de um estrangeirismo mais um sufixo. Contra-ataca. Contra-ataca, a gente vai observar prefixo mais verbo. Contra é o prefixo, né? Certo? Que é justamente ao contrário. Ataca é o verbo, né? Atacar, ok? Então, por exemplo, se a seleção brasileira ataca a seleção da Argentina, né? E no ataque a seleção da Argentina rouba a bola, ela vai contra-atacar a seleção brasileira, né? Porque a seleção brasileira estava naquele momento no ataque e agora vai sofrer o contra-ataque, certo? O ataque contrário, ok? Então, contra-ataque, prefixo mais verbo. Gente, quando tem sufixo, prefixo, não é composição, certo? Quando tem prefixo, derivação prefixal. Quando tem sufixo, derivação sufixal. Próximo aqui, crepioca. Crepioca, gente, a gente chama de palavra valise, o nome desse fenômeno. Por quê? O que é palavra valise? É quando você junta a parte inicial de uma palavra com a parte final de outra palavra. Veja que na composição a gente vai juntar duas bases, duas palavras, não é a parte inicial e nem a parte final. Pode até parecer em alguns momentos, mas é quando sofre a perda, mas ainda assim a gente juntou foi a base inteira. Quando tem a aglutinação é porque é a perda, mas a intenção foi juntar a base inteira, viu? Não foi as partes. Aqui a gente faz a crepioca é para mostrar, né, que é um tipo de receita, né, que você meio que utilizou ingredientes que faz o crepe com ingredientes que faz a tapioca, ok? E aí forma-se a crepioca. Eu juntei a parte inicial de crepe, mas a parte final de tapioca. Não foi composição por aglutinação, não, gente. Há muitos exemplos, né, aí, por aí que a gente observa, né, quando diz vamos beber, morar, né? Parte inicial, beber, né? E morar de comemorar. Aí juntou-se, né? E fez uma palavra valise, né? 1998, chamaram a seleção brasileira de seleção Pentanic, né? Porque se juntou aí a palavra penta, né? Mas o filme Titanic, né? O navio, na realidade até foi por causa do filme, foi, né? Porque o filme foi lançado mais ou menos nesse ano, né? Titanic. Assiná-lo ou realizar-se-á, né? Aqui esses dois casos, vou abordar ele junto. Assiná-lo é uma ênclise do pronome. É o pronome somado ao verbo. Aqui não é uma nova palavra, certo? É porque vai assinar ele, né? Assinar algum documento, certo? E esse lo aqui, né? Ele se refere a alguma coisa que ele está substituindo, esse pronome. Realizar-se-á a mesma coisa, né? Esse se aqui ele é colocado, é a mesóclise do pronome. Quando você vê um verbo com esses pronomes si, lo, certo? Você não vai considerar também composição, só porque tem um hífen. Ok? Gente, o que aprendemos na aula? Processo de formação de palavras por meio de composição. Combinação de duas bases, certo? Foi isso que foi aprendido. Composição é a combinação de duas bases, duas palavras, dois radicais, ok? Não vale aqueles casos que eu disse ainda há pouco. Belezinha? Próxima aula a gente vai praticar. Então, gente, valeu, até a próxima.